A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 25. Nick Andrews afastou uma das cortinas e olhou para a rua. Dali, no segundo andar da casa do falecido John Barker, podia ver todo o centro de Shoyle à esquerda e à direita via a Route 63 deixando a cidade. A rua principal estava inteiramente deserta. As persianas das lojas estavam fechadas. Um cachorro com aspecto doente estava deitado no meio da rua, cabeça baixa, flanco inchado, uma espuma branca escorregando do seu focinho para o asfalto, que bruxuleava de calor. Na sarjeta, meio quarteirão abaixo, outro cachorro jazia morto. A mulher atrás dele deu um gemido baixo e gutural, porém Nick não a escutou. Ele fechou a cortina, esfregou os olhos por um momento e depois foi até a mulher, que havia despertado. Jane Barker se enrolara nas cobertas, porque algumas horas atrás estava com frio. Agora o suor escorria de seu rosto e ela havia chutado os cobertores. Nick, embaraçado, viu que Jane transpirara tanto em sua fina camisola a ponto de deixá-la transparente em alguns lugares. Mas ela não estava vendo, e a essa altura ele duvidava que ela ligasse para aquela seminudez. Ela estava morrendo. Johnny, me traz um balde. Acho que vou vomitar, gritou ela. Ele tirou o balde debaixo da cama e o pôs ao lado dela. Mas Jane o rejeitou e empurrou para o chão, produzindo um som oco que também não pôde ouvir. Ele o pegou de volta e simplesmente o segurou, olhando para ela. Johnny, gritou Jane. Não consigo achar minha caixa de costura. Ela não está no armário. Ele serviu um copo d'água da jarra sobre a mesinha da cabeceira e o levou aos lábios dela. Mas Jane rejeitou de novo e quase o derrubou da mão dele. Nick colocou o copo num lugar onde pudesse alcançá-lo, caso ela se acalmasse. Ele nunca estivera tão amargamente cônscio de sua mudez quanto nos 2 últimos dias. O ministro metodista, Braceman, estivera com Jane até Nick chegar às 11 da noite. Ficara lendo a Bíblia para ela na sala de estar, mas parecia nervoso e ansioso para ir embora. Nick podia adivinhar o motivo. A febre de Jane dera-lhe um brilho róseo e juvenil, que contrastava com sua aflição. Talvez o ministro receasse que ela estivesse tentando seduzi-lo. O mais provável, porém, é que estivesse ansioso para reunir sua família e desaparecer nos campos. As notícias corriam com rapidez numa cidade pequena, e outras pessoas já haviam decidido cair fora de Shoyle. Quando Braceman saíra da sala de estar dos Baker, cerca de 48 horas atrás, tudo se transformara num pesadelo vívido. A senhora Barker havia piorado tanto que Nick receara que morresse antes de o sol se pôr. Pior, ele não podia ficar com ela o tempo todo. Já tinha ido até a parada de caminhoneiros buscar o almoço dos 3 presos, mas Vic Hogan não conseguira comer. Ele delirava. Mike Childress e Billy Warren queriam sair, mas Nick não podia permitir isso. Não por medo. Não acreditava que fossem perder tempo desforrando-se dele por vingança. Eles queriam dar o fora de Shoyle o mais rápido possível, como os outros. Mas Nick tinha uma responsabilidade. Fizeram uma promessa a um homem que agora estava morto. Por certo, cedo ou tarde a patrulha estadual assumiria o comando e levaria os presos. Descobriu a 45 envolta no coldre na última gaveta da mesa de Barker. Após um momento de indecisão, resolveu colocá-la na cintura. Olhando para baixo e vendo a coronha de madeira da arma jazendo de encontro ao seu quadril magro, sentiu-se ridículo. Mas o peso da 45 era reconfortante. Ele abrira a cela de Vince na tarde do dia 23 e aplicara sacos de gelo improvisados na testa,
no pescoço e no peito do homem. Vince abrira os olhos e fitara Nick com um apelo tão silencioso e deplorável que ele desejou ser capaz de falar alguma coisa, como desejava agora, passado 2 dias com a Sra. Baker. Qualquer coisa que desse a Vince um consolo momentâneo. Algo como, você vai ficar bom, ou acho que a febre está baixando, já seria o suficiente. O tempo todo em que atendia Vince, os outros 2, Bill e Mike, ficaram gritando para ele. Enquanto estava inclinado sobre o doente, não deu atenção a eles, mas Nick percebia seus rostos assustados a cada vez que erguia a vista, os lábios formando palavras que queriam dizer a mesma coisa. Por favor, nos deixe sair. Nick era esperto em se manter distante deles. Ainda era quase um garoto, mas tinha idade suficiente para saber que o pânico torna os homens perigosos. Naquela tarde, havia ido e voltado pelas ruas próximas, sempre esperando encontrar Vince Hogan morto de um lado ou Jane Baker morta do outro. Ele procurou pelo carro do Dr. Swams, mas não o viu. Naquela tarde, umas poucas lojas permaneciam abertas, além do posto Texaco, mas ele estava cada vez mais convencido de que a cidade se esvaziara. As pessoas procuravam caminhos através dos bosques, estradas de madeireiros, até mesmo em meio ao córrego Choio, que atravessava Smackover e por fim dava na cidade de Mount Holly. Muitos mais partiriam após o anoitecer, acreditava Nick. O sol acabara de se pôr quando chegou à casa de Baker para encontrar Jane movendo-se vacilante pela cozinha em seu roupão de banho, fazendo chá. Ela olhou agradecida para Nick quando ele entrou, e este percebeu que a febre se fora. Queria lhe agradecer por cuidar de mim, disse ela calmamente. Estou me sentindo muito melhor. Gostaria de uma xícara de chá? E a seguir irrompeu em lágrimas. Ele se aproximou dela, receando que ela pudesse desmaiar e cair sobre o fogão quente. Ela agarrou-lhe o braço para se firmar e apoiou a cabeça nele. Seu cabelo, uma inundação negra contra o robe azul claro. Johnny, disse ela na cozinha penubrosa. Ah, meu pobre Johnny. Se ao menos pudesse falar, pensou Nick tristemente. Mas ele só pôde ampará-la e guiá-la até uma cadeira junto à mesa da cozinha. O chá. Ele apontou para si mesmo e em seguida a obrigou a sentar. Tudo bem, disse ela. Já estou melhor. Tremendamente melhor. É só que... Ela cobriu o rosto com as mãos. Nick acabou de fazer o chá e o trouxe para a mesa. Tomaram-no por um instante sem falar. Ela segurava a xícara com as 2 mãos, feito uma criança. Por fim, depôs a xícara e disse: Quantos na cidade pegaram essa coisa, Nick? Já nem sei mais, escreveu Nick. A situação está feia. Tem visto o doutor? A última vez foi esta manhã. Ele vai se desgastar se não tomar cuidado, disse ela. Ele vai se cuidar, não vai, Nick? Não vai se desgastar? Nick assentiu e tentou um sorriso. E os prisioneiros de John? A patrulha veio buscá-los? Não, escreveu Nick. Hogan está muito doente. Estou fazendo o que posso. Os outros querem que os deixe sair antes que Hogan lhes transmita a doença. Não os deixe sair, disse ela um tanto agitada. Espero que não tenha pensado nisso. Não, escreveu Nick, acrescentando logo depois. Você devia voltar para a cama. Precisa repousar. Ela sorriu para ele e, quando virou a cabeça, Nick pôde ver as nódoas escuras sob os cantos da mandíbula e imaginou inquieto se Jane já estava mesmo fora de perigo. Sim, vou dormir até me fartar. Parece errado, de alguma forma, e dormir estando John morto. Mal posso crer que ele esteja. Você sabe. Continua esbarrando nessa ideia como algo que esqueci de afastar. Nick pegou a mão dela e a apertou. Ela sorriu languidamente.
Pode haver algo mais pelo qual viver, no devido tempo. Já levou a janta dos presos, Nick? Ele fez que não com a cabeça. Deve levar. Por que não usa o carro de John? Não sei dirigir, escreveu Nick, mas agradeço. Simplesmente irei a pé até a parada dos caminhoneiros. Não fica tão longe. E pela manhã virei dar uma olhada em você, se concordar. Sim, disse ela. Tudo bem. Ele se levantou e apontou seriamente para a xícara de chá. Até a última gota, prometeu ela. Ele já seguia para a porta de tela quando a sentiu tocar seu braço hesitante. John, disse ela. Parou e depois se forçou a prosseguir. Espero que o levem para a funerária Curtis. É lá que os meus parentes e os de John sempre foram sepultados. Acha que podem levá-lo para lá? Nick assentiu. As lágrimas inundaram o rosto dela, que recomeçou a soluçar. Ao deixá-la naquela noite, ele seguiu direto para a parada de caminhoneiros. Uma placa com a palavra fechado pendia torta da janela. Foi até os fundos, mas estava tudo trancado e escuro. Ninguém respondeu à sua batida. Sob tais circunstâncias, sentiu-se autorizado a arrombar a porta e entrar. O xerife Barker teria caixa suficiente para pagar por qualquer danos. Ele quebrou o vidro junto à fechadura do restaurante e entrou. O lugar parecia fantasmagórico. Mesmo com todas as luzes acesas, a vitrola automática desligada e morta, ninguém jogando sinuca nem videogames, as mesas vazias, as banquetas desocupadas. A capa estava jogada sobre a grelha. Nick foi até os fundos, fritou hambúrgueres no fogão e gás e os colocou numa sacola. Acrescentou uma garrafa de leite e metade de uma torta de maçã que estava sob uma campânula de plástico no balcão. Então voltou para a cadeia após deixar um bilhete sobre o balcão explicando que tinha arrombado a lanchonete e por quê. Vince Hogan estava morto. Jazia no chão de sua cela em meio a um monte de gelo derretido e toalhas molhadas. Suas mãos tinham se aferrado ao pescoço no final, como se estivesse resistindo a um estrangulador invisível. As pontas dos dedos estavam ensanguentadas. Moscas se aglomeravam e zumbiam sobre ele. Seu pescoço estava tão preto e inchado quanto uma câmara de ar que alguma criança desleixada houvesse enchido até o ponto de estourar. E agora? Vai nos deixar sair? Perguntou Mike Childers. Ele está morto, seu mudo de merda. Está satisfeito agora? Já se sente vingado? Agora ele já pegou também. Apontou para Billy Warner. Billy parecia aterrorizado. Havia manchas vermelhas em seu pescoço e no rosto. A manga da sua camisa de trabalho, com a qual repetidamente havia limpado o nariz, estava rígida de catarro seco. É mentira! Gritou histericamente. Mentira! Mentira! A porra de uma mentira! Isso é Ele começou a espirrar repentinamente, curvando-se com a força dos espirros, expelindo um jato pesado de saliva e muco. Está vendo? Perguntou Mike. Hein? Está feliz, seu mudo de merda? Deixe-me sair. Você pode mantê-lo aqui, se quiser, mas não a mim. Isso é assassinato. É o que é. Assassinato a sangue frio. Nick sacudiu a cabeça e Mike teve um acesso de fúria. Começou a arremeter contra as barras da cela, machucando o rosto, fazendo sangrar os nós dos dedos de ambas as mãos. Olhava para Nick com os olhos esbugalhados enquanto batia repetidamente com a testa. Nick esperou até ele se cansar e depois empurrou a comida com um cabo de vassoura pela passagem rente ao chão. Billy Warner olhou entorpecido para ele por um momento, depois começou a comer. Mike arremessou seu copo de leite contra as barras. O copo se estilhaçou e o leite se esparramou por toda a parte. Ele jogou seus 2 hambúrgueres contra a parede da cela coberta de pichações.
Um deles deixou uma mancha de mostarda, ketchup e molho que parecia grotescamente alegre, como um quadro de Jackson Pollock. Pulou em cima de sua fatia de torta de maçã, esmagando-a. Pedaços de maçã voaram para todo lado. O prato de plástico branco se esfacelou. Estou em greve de fome, gritou. Numa puta greve de fome. Não como nada. Será mais fácil você comer minha pica antes que eu coma qualquer coisa que me trouxer. Seu retardado surdo-mudo de merda. Você vai... Nick lhe deu as costas e o silêncio caiu de imediato. Voltou ao escritório sem saber o que fazer, assustado. Se soubesse dirigir, ele próprio os levaria a Camden, mas não sabia. E ainda tinha que pensar em Vince. Simplesmente não podia deixá-lo ali atraindo moscas. Havia 2 portas que se abriam para fora do gabinete. Uma era de um guarda-roupa. A outra conduzia a um lance de escadas. Nick desceu e viu que era um misto de porão e depósito. Estava frio ali embaixo. Iria servir, pelo menos por um tempo. Voltou para cima. Mike estava sentado no chão, catando pedacinhos amassados da maçã com enfado, limpando-os e levando-o à boca. Não olhou para Nick. Nick recolheu o corpo em seus braços e tentou erguê-lo. O cheiro doentio que vinha do cadáver fazia seu estômago dar saltos mortais e cambalhotas. Vince era muito pesado para ele. Olhou desesperançoso para o corpo por um momento e percebeu que os outros 2 estavam de pé à porta de suas celas, observando-o com um fascínio aterrorizante. Nick podia imaginar o que estavam pensando. Vince havia sido um deles. Um bundão lamuriento, talvez, mas um cara que andava sempre com eles apesar de tudo. Ele tinha morrido como um rato numa armadilha, sofrendo de uma horrível doença de inchaço que não compreendiam. Nick se perguntou, não pela primeira vez naquele dia, quando ele próprio começaria a espirrar, ter febre e desenvolver aqueles peculiares inchaços no pescoço. Segurou os antebraços carnudos de Vince e o arrastou para fora da cela. A cabeça de Vince pendeu na direção dele por causa do peso nos ombros e parecia olhar para Nick, pedindo silenciosamente para ter cuidado, para não sacudi-lo demais. Levou 10 minutos para arrastar o cadáver pelos degraus íngremes abaixo. Ofegando, Nick o depositou sobre o piso de concreto abaixo das lâmpadas fluorescentes e em seguida o cobriu rapidamente com um esfarrapado cobertor militar tirado do catre de sua cela. Tentou dormir em seguida, mas o sono só veio nas primeiras horas da manhã, depois que o dia 23 de junho se tornou 24. Seus sonhos sempre foram muito vívidos e às vezes sentia medo deles. Raramente tinha pesadelos tão profundos, porém nos últimos dias eles eram cada vez mais sinistros, dando-lhe a sensação de que nada era exatamente como parecia e que o mundo normal tinha se transformado num lugar onde os bebês eram sacrificados de trás de persianas cerradas e máquinas negras fantásticas rugiam sem parar em porões trancados. E, é claro, havia o próprio terror pessoal, com que ele despertaria. Nick dormiu um pouco, e o sonho que veio foi um que tivera recentemente. O milharal, o cheiro de coisas vivas brotando, a sensação de que algo ou alguém muito bom e seguro estava próximo, uma sensação de lar, e que começou a se desvanecer em um frio terror conforme notava que alguma coisa estava entre o milharal, observando. Ele pensou, mãe, a Doninha entrou no galinheiro, e acordou à luz da manhã, o suor escorrendo por seu corpo. Pôs a água do café para ferver e foi inspecionar seus 2 prisioneiros. Mike Childress estava em lágrimas. Atrás dele, o hambúrguer continuava grudado na parede, em sua ressecada cola de condimentos. Está satisfeito agora? Eu peguei também. Não era isso que queria?
Não era essa a sua vingança? Escute só. Estou respirando que nem a porra de um trem de carga subindo uma ladeira. Mas a primeira preocupação de Nick tinha sido com Billy Warner, que jazia em coma no catre. Seu pescoço estava inchado e preto, o peito se erguendo em convulsões. Apressou-se de volta ao gabinete, olhou para o telefone e, num acesso de raiva e culpa, empurrou-o para fora da mesa e para o chão, onde ele caiu inútil, próximo ao fim do fio. Desligou a chapa elétrica e correu rua abaixo para a casa de Baker. Apertou a campainha pelo que lhe pareceu 1 hora, até que Jane veio atender enrolada em seu hobby. O suor febril estava de volta ao rosto. Ela não delirava, mas suas palavras eram vagarosas e enroladas, e os lábios estavam empolados. Nick, entre. O que houve? Ele escreveu. Vince Hogan morreu a noite passada. Warner está morrendo, acho. O estado dele é péssimo. A senhora tem visto o Dr. Swams? Ela sacudiu a cabeça, estremeceu com a leve brisa, deu um espirro e depois bambeou. Nick a amparou e a levou até uma cadeira. Escreveu. Pode ligar para o consultório dele para mim? Sim, claro. Traga-me o telefone, Nick. Parece que tive uma recaída essa noite. Ele trouxe o telefone e ela discou o número de Swams. Após ela ter mantido o fone no ouvido por mais de meio minuto, Nick soube que ninguém atenderia. Ela tentou a casa de Swams, depois a casa da enfermeira dele. Nada. Tentarei a patrulha estadual, disse ela, mas a ligação caiu após a descagem de um único número. A chamada de longa distância continua fora de operação, acho. Depois de discar só ouço um zumbido. Ela lhe deu um sorriso pálido e então as lágrimas começaram a fluir desesperadamente. Pobre Nick, disse. Pobre de mim. Pobre de todo mundo. Poderia me ajudar a subir? Sinto-me fraca, mal consigo respirar. Acho que em breve me juntarei a John. Ele olhou para ela, desejando poder falar. Acho que vou me deitar. Se você me ajudar a subir. Ele a ajudou escada acima. Depois escreveu. Eu volto. Obrigada, Nick. Você é um bom rapaz. Ela já estava mergulhando no sono. Nick deixou a casa e ficou parado na calçada, imaginando o que fazer em seguida. Se soubesse dirigir, poderia fazer alguma coisa, mas... Viu uma bicicleta de criança no gramado de uma casa do outro lado da rua. Foi até lá, olhou para a casa que mantinha as persianas baixas, tão parecida com as casas de seus sonhos confusos. Depois se adiantou e bateu na porta. Não houve resposta, embora tivesse batido inúmeras vezes. Voltou até a bicicleta. Era pequena, mas não tão pequena que não desse para pedalar, se não se importasse com seus joelhos roçando no guidão. Parecia ridículo, claro. Mas não estava certo, afinal, se restava alguém em Choio para ver. E se restasse, ele duvidava de que estivesse com disposição para rir. Montou na bicicleta e pedalou desajeitado pela rua principal. Passou pela cadeia, depois seguiu para leste pela Route 63, em direção aonde Joey Heckman disse ter visto os soldados disfarçados como operários de estrada. Se ainda estivessem lá, e se fossem realmente soldados, Nick lhes pediria que cuidassem de Billy Warner e Mike Childers. Isso é, se Billy ainda estivesse vivo. Se aqueles homens mantinham Shoyun sob quarentena, então certamente eram responsáveis pelos doentes da cidade. Levou 1 hora pedalando até o canteiro de obras, a bicicleta zigue-zagueando loucamente de um lado para o outro por sobre a faixa central, seus joelhos batendo no guidão com uma regularidade monótona. Mas quando chegou lá, os soldados, ou a turma de operários, ou o que quer que tenha sido, não estavam mais no local. Havia alguns fogos feitos em latas, um deles ainda em brasa. Havia 2 cavaletes alaranjados, e a estrada tinha sido esburacada.
embora Nick julgasse que ainda seria transitável, caso o motorista não se importasse muito com as molas do carro. Ele captou um movimento tremeluzente escuro pelo canto do olho, e no mesmo instante o vento se agitou um pouco à sua volta, apenas uma suave brisa de verão, mas suficiente para levar um odor maduro e doentio de putrefação às suas narinas. O movimento escuro era uma nuvem de moscas, em constante formação e renovação. Pedalou a bicicleta até a vala do lado mais afastado da estrada. Dentro da vala, junto a um cano de galeria corrugado tinindo de novo, jaziam os corpos de 4 homens. Seus pescoços e rostos inchados estavam pretos. Nick não sabia se eram soldados ou não, e não chegou mais perto. Disse a si mesmo que caminharia de volta à bicicleta, que não havia nada ali com que se assustar. Eles estavam mortos, e mortos não poderiam feri-lo. De qualquer modo, a alguns metros da vala já havia começado a correr, e em pânico pedalou de volta para Choio. Nos arredores da cidade colidiu com uma pedra e quebrou a bicicleta. Voou por cima do guidão, bateu com a cabeça e esfolou as mãos. Limitou-se a ficar ali por um momento, no meio da estrada, tremendo todo. Na hora e meia seguinte daquela manhã, a manhã de ontem, Nick bateu em portas e tocou campainhas. Alguém deveria estar saudável, dizia a si mesmo. Ele próprio se sentia bem, e por certo não seria o único. Deveria haver alguém, um homem, uma mulher, e talvez um adolescente com uma licença de aprendiz de motorista. E essa esposa diria: "Ah, sim, vamos levá-lo para Camden. É só pegar o furgão." Ou palavras parecidas. Mas suas batidas e apertos de campainhas só foram atendidos pouquíssimas vezes. A porta se abria até a extensão da corrente de segurança. Um rosto doente, mais esperançoso, olhava para fora, via Nick e a esperança morria. O rosto se sacudia numa negativa e a seguir a porta era trancada. Se Nick pudesse falar, perguntaria se tinham condições de andar, se conseguiriam dirigir. Que se levassem seus prisioneiros até Camden, eles próprios poderiam ser atendidos. Lá deveria haver um hospital. Eles seriam bem tratados. Mas não podia falar. Alguns perguntavam se ele tinha visto o Dr. Soames. Um homem, em raiva delirante, escancarou a porta de sua pequena casa estilo rancho, cambaleou pelo alpendre vestido só de cuecas e tentou agarrar Nick. Disse que ia fazer aquilo que devia ter feito com você lá em Houston. Ele parecia achar que Nick era alguém chamado Jenner. Perseguiu Nick pelo alpendre como um zumbi de filme de terror de terceira categoria. Sua virilha estava terrivelmente inchada. Parecia que alguém enfiara um melão dentro de suas cuecas. Por fim, ele se estatelou no alpendre e Nick ficou observando do gramado abaixo, seu coração disparado. O homem sacudiu o punho fracamente e a seguir rastejou de volta para dentro, sem se incomodar em fechar a porta. Mas a maioria das casas estava apenas silenciosa e sepulcral, e por fim ele não pôde fazer mais nada. Aquele mau presságio do sonho se aproximava sorrateiramente, e ficou impossível descartar a ideia de que batia à porta de tumbas, batendo para acordar os mortos, e que cedo ou tarde os cadáveres começariam a atender. Não ajudou muito dizer a si mesmo que a maioria das casas estava vazia, que seus moradores já haviam fugido para Camden, Eldorado ou Texarkana. Voltou à casa de Barker. Jane dormia profundamente, sua testa fria. Mas dessa vez ele não ficou tão esperançoso. Era meio-dia. Nick voltou à parada de caminhoneiros, sentindo agora a quebra de seu repouso noturno. Seu corpo parecia latejar por completo por ter sido cuspido da bicicleta. A arma de Barker batia no seu quadril.
Na lanchonete, aqueceu 2 latas de sopa e as colocou em garrafas térmicas. O leite na geladeira ainda parecia bom, portanto pegou também uma garrafa. Billy Warner estava morto, e quando Mike viu Nick, começou a rir histericamente e apontou seu dedo. 2 já se foram, e um está a caminho. 2 já se foram e um está a caminho. Está conseguindo sua desforra, não é mesmo? Não é? Nick empurrou cuidadosamente as garrafas térmicas através da fenda com o auxílio do cabo de vassoura e depois um copo grande de leite. Mike começou a tomar a sopa direto da garrafa térmica, em pequenos goles. Nick pegou sua própria sopa e se sentou no corredor. Ele poderia carregar Billy para baixo, mas primeiro queria comer. Estava faminto. Enquanto tomava a sopa, olhou pensativo para Mike. Está imaginando como estou? Perguntou Mike. Nick assentiu. Simplesmente do mesmo jeito como quando você saiu esta manhã. Devo ter soltado o catarro pra caramba. Ele olhou para Nick esperançoso. Minha mãe sempre diz que quando você expele catarro assim, é sinal de que está melhorando. Talvez eu seja apenas um caso brando, hã? Acha que pode ser? Nick deu de ombros. Tudo era possível. Tenho a saúde de um touro, continuou Mike. Acho que isso não é nada. Acho que vou tirar de letra. Escute aqui, cara. Me deixe sair, por favor. Estou suplicando agora, porra. Nick pensou a respeito. Cacete, você está armado. E não quero lhe fazer nada, de qualquer modo. Quero apenas cair fora dessa cidade. Quero ver como está minha esposa primeiro. Nick apontou para a mão esquerda de Mike, que não trazia aliança. Bem, estamos divorciados, mas ela ainda está aqui na cidade, lá na Ridge Road. Eu gostaria de dar uma olhada nela. O que você diz, cara? Mike estava chorando. Me dê uma chance. Não me deixe preso nessa ratoeira. Nick se pôs de pé lentamente, foi até o gabinete e abriu a gaveta da escrivaninha. As chaves estavam lá. A lógica do homem era inexorável. Não havia nenhum sentido em acreditar que alguém estivesse vindo para resgatá-los dessa confusão terrível. Ele pegou as chaves e voltou. Destacou aquela que Big John Barker havia lhe mostrado, com a etiqueta de fita branca, e as jogou com cuidado por entre as barras para Mike Childers. Obrigado, balbuciou Mike. Ah, muito obrigado. Lamento ter batido em você. Juro por Deus. Foi ideia de Ray. Eu e Vince tentamos pará-lo, mas ele fica doido quando bebe. Ele chocalhou a chave na fechadura. Nick recuou, a mão na coronha da arma. A porta da cela se abriu e Mike deu um passo para fora. É como falei, disse ele. Tudo o que desejo é me mandar dessa cidade. Ele passou por Nick, um sorriso crispado nos lábios. Depois disparou através da porta entre o pequeno bloco de celas e o gabinete. Nick foi atrás, bem a tempo de ver a porta do gabinete se fechando atrás dele. Nick foi até lá fora. Mike estava parado sobre o meio-fio, a mão apoiada no medidor de estacionamento, olhando para a rua deserta. Meu Deus! Sussurrou e virou o rosto estupefado para fitar Nick. Chegou a este ponto? Tudo isso? Nick assentiu, sua mão ainda na coronha da arma. Mike começou a falar alguma coisa que se transformou num espasmo de tosse. Ele cobriu a boca. Depois limpou os lábios. Juro por Deus que caio fora daqui, disse. E se for esperto, mudinho, você fará o mesmo. Isso é igual à peste negra, ou coisa parecida. Nick deu de ombros e Mike começou a descer a calçada. Movia-se cada vez mais rápido até que estava quase correndo. Nick o observou até que sumiu de vista. A seguir, voltou para dentro. Nunca mais veria Mike. Seu coração parecia mais leve.
e de súbito teve certeza de ter feito a coisa certa. Deitou-se na cama de lona e caiu no sono quase imediatamente. Dormiu a tarde toda sobre a cama sem cobertas e acordou suarento, mas sentindo-se um pouco melhor. Tempestades com trovoadas assolavam as colinas. Ele não podia ouvir os trovões, mas podia ver as bifurcações de luz branco-azulada dando estocadas nas colinas. Porém, nenhuma chegou a Choio aquela noite. Ao crepúsculo, desceu a rua principal até a Polis Rádio e TV e cometeu outra de suas invasões justificáveis. Deixou um bilhete junto à caixa registradora e carregou uma TV Sony portátil até a cadeia. Ligou-a e ficou percorrendo os canais. A afiliada da CBS apresentava uma mensagem que dizia: dificuldade na retransmissão por micro-ondas. Por favor, permaneça sintonizado. A ABC apresentava I Love Lucy e a NBC reprisava um episódio de um seriado sobre uma garota atrevida tentando ser mecânica num circuito de Stock Car. A emissora texarcana, uma independente especializada em filmes velhos, gincanas e baboseiras religiosas como as de Jack Van Amp, estava fora do ar. Nick desligou a TV, voltou à parada de caminhoneiros e preparou sopa e sanduíches para dois. Achava que havia algo de sinistro na forma como todas as luzes das ruas continuavam acesas, estendendo-se de ambos os lados da rua principal, projetando piscinas de luz branca. Pôs a comida num cesto e, a caminho da casa de Jenny Barker, 3 ou 4 cachorros, obviamente não alimentados e famintos, avançaram em bando sobre ele, atraídos pelo cheiro que vinha do cesto. Nick sacou a 45, mas não conseguiu reunir coragem para usá-las até que um dos cães estava pronto para mordê-lo. Então ele apertou o gatilho e a bala bateu no cimento a 1,5 metros dele, deixando uma estria prateada de chumbo. Nick não podia ouvir o disparo, mas sentiu o golpe surdo da vibração. Os cachorros se assustaram e saíram correndo. Jenny estava adormecida, a testa e a face quentes, a respiração lenta e difícil. Ela pareceu pavorosamente desgastada a Nick. Ele pegou um pano molhado e limpou seu rosto. Deixou a comida sobre a mesinha de cabeceira e depois desceu para a sala de estar e ligou a TV. A CBS ficou fora do ar por toda a noite. A NBC mantinha uma programação regular, mas sua imagem continuava nebulosa, às vezes desvanecendo para uma tela branca e depois voltando brusca e repentinamente. O canal ABC exibia apenas velhos programas em série, como se sua linha para a rede tivesse sido cortada. Não importava. Nick estava esperando era pelo noticiário. Quando ele entrou no ar, Nick ficou estarrecido. A epidemia de supergripe, como agora estava sendo chamada, era a reportagem principal, mas os apresentadores em ambas as estações disseram que o controle estava sendo retomado. Uma vacina fora desenvolvida no Centro de Controle de Doenças em Atlanta, e no início da semana seguinte todos poderiam conseguir uma dose com seu próprio médico. Havia surtos supostamente graves em Nova York, São Francisco, Los Angeles e Londres, mas todos estavam sendo contidos. Em algumas áreas, continuava o apresentador. As reuniões públicas estavam temporariamente proibidas. Em Choio, pensou Nick, a cidade inteira havia sido cancelada. Quem estava enganando quem? O apresentador concluiu dizendo que viajar para a maioria das grandes cidades ainda estava restrito, mas as restrições seriam suspensas tão logo a vacinação estivesse liberada para uso geral. Ele então passou para um desastre de avião em Michigan e para as reações do Congresso à última decisão da Corte Suprema sobre os direitos dos homossexuais. Nick desligou a TV e saiu para a varanda. Havia ali um banco-balanço e Nick sentou-se nele. O movimento para a frente e para trás era relaxante
e ele não ouvia o rangido enferrujado das juntas que Baker esquecera de lubrificar. Observou os vagalumes enquanto debruavam costuras irregulares na escuridão. Um relâmpago cintilou opacamente por dentro das nuvens no horizonte, fazendo-as parecer como se tivessem seus próprios vagalumes. Vagalumes monstruosos do tamanho de dinossauros. A noite estava úmida e fechada. Como a televisão era um meio completamente visual para Nick, ele havia notado algo quanto à transmissão das notícias que passara despercebido a outras pessoas. Não tinha sido exibida nenhuma filmagem externa, nenhuma. Não foram noticiados os resultados do beisebol, talvez porque nenhum jogo fora disputado. Uma vaga previsão do tempo e nenhum mapa meteorológico mostrando as temperaturas máximas e mínimas. Era como se o departamento de meteorologia tivesse sido fechado. Por tudo o que Nick sabia em contrário, tinha fechado mesmo. Ambos os apresentadores pareceram nervosos e pouco à vontade. Um deles estava resfriado. Tinha tossido ao microfone e se desculpara. Ambos permaneceram virando os olhos à direita ou à esquerda da câmera à frente, como se alguém estivesse no estúdio com eles, para ter certeza de que seguiam direitinho as ordens recebidas. Aquela foi a noite de 24 de junho, e ele dormiu desconfortavelmente na varanda dos Barker e teve sonhos muito ruins. E agora, na tarde do dia seguinte, estava oficiando a morte de Jane Barker, essa doçura de mulher, e não podia dizer uma única palavra para confortá-la. Ela puxava com força a mão dele. Nick olhou para sua face pálida e repuxada. A pele estava seca agora. O suor se evaporara. Ele, porém, não extraiu disso nenhuma esperança ou consolo. Jane estava indo. Ele tinha vindo apenas para assistir. Nick, disse ela e sorriu. Apertou uma das mãos dele nas suas. Gostaria de agradecer a você de novo. Ninguém quer morrer totalmente só, não é? Ele sacudiu a cabeça violentamente, e Jane entendeu que isso não era uma concordância com a afirmação dela, mas sim uma veemente contradição de sua premissa. Sim, estou morrendo, replicou ela, mas não se preocupe. Tem um vestido naquele armário, Nick, um branco. Você o identificará por causa da... Um acesso de tosse a interrompeu. Quando se recuperou, prosseguiu. Por causa da renda. Foi o que eu usei no trem quando partimos para a nossa lua de mel. Ele ainda cabe em mim. Ou cabia. Suponho que esteja um pouco folgado agora. Andei perdendo peso. Mas isso realmente não importa. Sempre adorei aquele vestido. John e eu fomos para o Lake Pontchartrain. Foram as 2 semanas mais felizes da minha vida. John sempre me fez feliz. Vai se lembrar do vestido, Nick? É com ele que quero ser sepultada. Acharia embaraçoso demais me vestir com ele? Ele engoliu em seco e sacudiu a cabeça, olhando para a coxa. Ela devia ter sentido seu misto de tristeza e desconforto, porque não voltou a mencionar o vestido. Em vez disso, falou de outras coisas, de modo descontraído, quase leviano. Como havia vencido um concurso de retórica no colégio, como tinha ido às finais do estadual do Arkansas, e como sua anágua caíra e se embaraçara em seus sapatos justamente quando alcançava o clímax eletrizante de O Amante Diabólico de Shirley Jackson. Falou sobre a irmã, que tinha ido para o Vietnã como integrante de um grupo missionário batista e voltara para casa com não apenas uma ou duas, mas com 3 crianças adotadas. Sobre uma viagem de camping que ela e John fizeram 3 anos atrás e como uma corça mal-humorada e no cio os forçou a subir numa árvore e ficar lá o dia inteiro. Então, ficamos sentados lá em cima,
namorando, disse ela sonolenta, como um casal de adolescentes na varanda. Meu Deus, ele estava tão agitado quando descemos. Nós estávamos apaixonados, muito apaixonados. É o amor que move o mundo, sempre achei. É a única coisa que permite que homens e mulheres permaneçam num mundo onde a gravidade sempre parece querer empurrá-los para baixo, trazê-los para baixo e fazê-los rastejar. Nós fomos muito apaixonados. Ela ficou sonolenta e dormiu até que ele a despertou em seu delírio, abrindo uma cortina. Ou talvez apenas pisando numa tábua rangente do assoalho. John, gritou ela, a voz engasgada com catarro. Ah, John, jamais entenderei essa alavanca de câmbio complicada. John, você tem que me ajudar. Tem que me ajudar. Suas palavras se extinguiram numa longa expiração estertorante, que ele não podia ouvir, mas sentia o tempo todo. Uma fina gota de sangue escuro saiu de uma das narinas. Ela caiu de volta sobre o travesseiro e sua cabeça oscilou de um lado para o outro. 1, 2, 3 vezes. Como se tivesse tomado algum tipo de decisão vital e a resposta fosse negativa. Então ficou imóvel. Nick pôs a mão timidamente na lateral de seu pescoço. Depois sentiu o pulso e por fim entre os seios. Não havia nada. Ela estava morta. O relógio na mesinha de cabeceira tiquetaqueava cheio de importância, sem ser ouvido por nenhum dos dois. Ele pôs a cabeça contra o joelho por 1 minuto, chorando um pouco ao seu modo silencioso. Tudo que você pode fazer é derramar algumas lágrimas lentas, Rudy lhe disse certa vez. Mas no mundo de telenovelas, isso pode vir a calhar. Ele sabia o que vinha em seguida e não queria fazê-lo. Não era justo. Parte dele gritava. Não era sua responsabilidade. Mas como não havia ninguém mais ali, talvez ninguém mais num raio de quilômetros, ele teria que suportar a tarefa. Ou então deixá-la ali para apodrecer, mas não podia fazer isso. Ela havia sido gentil com ele, e houve muitas pessoas em sua vida que não foram capazes de dispensar-lhe o mesmo tratamento, doentes ou saudáveis. Ele entendeu que teria de se mexer. Quanto mais tempo ficasse ali sem fazer nada, mais pavor teria da tarefa. Ele sabia onde ficava a funerária Curtis. 3 quarteirões abaixo e 1 quarteirão a oeste. Estaria quente lá fora também. Forçou-se a levantar e foi até o armário, meio esperando que o vestido branco, o vestido da lua de mel, nada mais fosse que outra parte do delírio dela. Mas ele estava lá, um tanto amarelado pelo passar dos anos, mas exatamente o mesmo, ele sabia, por causa da renda. Retirou-o do armário e o depositou no banco ao pé da cama. Olhou para o vestido, olhou para a mulher e pensou: vai estar mais do que um pouco folgado nela agora. A doença, qualquer que seja, foi mais cruel com ela do que a própria Jane imaginava. E imagino que tenha sido mesmo. A contragosto, ele a contornou e começou a despir a camisola. Mas quando ela saiu por completo e Jane apareceu nua diante dele, o pavor se foi e ele sentiu somente piedade. Uma piedade alojada tão fundo dentro dele que doeu. E recomeçou a chorar enquanto lavava o corpo de Jane e depois a vestia como estivera vestida a caminho de Lake Pontchartrain. E quando estava igual a como estivera naquele dia, ele a tomou nos braços e a carregou para a capela funerária em seu vestido de renda. Ah, seu vestido de renda! Carregou-a como um noivo cruzando um portal sem fim com sua amada nos braços.